juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em sua versão original, feita por Kardec. Doutrina, primeira parte, capítulo 1. O futuro e o nada. As notas de rodapé serão incluídas na conclusão do parágrafo, onde estiverem. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é mesmo certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Existiríamos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada, ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem volta. Vale bem a pena pensar sobre isso. Todo homem, ou seja, todo ser humano, sente a necessidade de viver, de aproveitar a vida, de amar, de ser feliz. A uma pessoa que sabe que está para morrer, diga-se que ela ainda viverá ou que sua hora foi postergada. Diga-se, sobretudo, que ela será mais feliz do que nunca e seu coração vibrará de alegria. Mas de que serviriam tais aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse desfazê-las? Poderia Deus, cuja bondade se revela por uma solicitude tão constante, até mesmo com o menor dos insetos, lançar à terra a criatura de sua predileção unicamente para fazê-la sofrer, sem possibilidade de compensação? Sem nem mesmo lhe dar o tempo de desfrutar, ainda que fosse por algumas horas? Não seria um engodo dotar o homem, o ser humano, de desejos que jamais devessem se materializar? Um absurdo fazê-lo nascer para a dor e lançá-lo em seguida no nada? Há algo mais desesperador do que a ideia da destruição absoluta? As feições sagradas, a inteligência, o progresso, o conhecimento laboriosamente adquirido, tudo seria desfeito, tudo estaria perdido. Qual a necessidade do esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as paixões, mais enriquecermos nosso espírito? Se daí não devemos colher fruto algum, sobretudo ante a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada? Se assim fosse, a sorte do ser humano seria 100 vezes pior do que a do selvagem, que vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspirações com relação ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso não é possível. Pela crença do nada, o ser humano inevitavelmente concentra seu pensamento na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com um futuro do qual nada se espera. Essa preocupação, exclusiva com o presente, o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos, desfrutamos o máximo possível, pois, depois de nós, tudo estará acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Assim como esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos, não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade, cá embaixo, é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles em que nada creem? Para esses, a lei humana somente alcança os tolos e, por isso, dedicam seu talento a maneiras de elas se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. Nota 12. Neantismo, de neantisme. Segundo essa ideia metafísica do nada, não haveria lei moral ou direito natural, nem existência após a morte, porquanto nada a temer ou esperar. A escolha estaria ligada ao resultado e não à intenção de uma ação, consagrando a postura egoísta. Na época de Allan Kardec, haviam poucos partidários, mas desde o século XX, a comunidade científica e a cultural
em geral, adotaram este relativismo moral ou incredulidade enquanto senso comum, sendo que as instituições sociais se estruturaram pelo individualismo. Essa foi uma nota do editor. Continuemos. Suponhamos que, por alguma razão qualquer, todo um povo tenha a certeza de que em 8 dias, em um mês ou mesmo em um ano, ele será aniquilado e dele nenhum vestígio restará depois de seu fim, que nenhum indivíduo sobreviverá. O que fará esse povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará por sua melhora, por sua instrução? Esforçar-se-á para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida do seu semelhante? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer, mesmo a mais legítima? A autoridade paterna? Haverá para ele algum dever qualquer? Seguramente não. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do neantismo realiza individualmente a cada dia. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, primeiro, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarronice do que incredulidade verdadeira, mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que desejam fazer parecer. O título de livres pensadores alimenta seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os completamente incrédulos são ínfima minoria. Eles sofrem a contragosto o efeito da opinião contrária e são detidos por uma força objetiva. Porém, se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria da sociedade, entrará em dissolução, e é o que tende a programação dessa doutrina. Nota 13. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca tida como incurável. A medicina havia dito a ele que poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que além disso não viveria. O jovem, ao receber a notícia, largou prontamente os estudos e se entregou a excessos de todo tipo. Quando alguém lhe falava do perigo de uma vida desregrada em sua situação, ele respondia: de que me importa, pois só tenho 2 anos para viver? De que adiantaria esforçar-me para aprender? Eu quero desfrutar do tempo que me resta, divertindo-me até o fim. Eis as consequências lógicas do neantismo. Essa foi uma nota de Allan Kardec. Continuando. Quaisquer que sejam as suas consequências, se a doutrina do neantismo fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la e não seriam nem as teorias contrárias, nem a ideia do mal que dela adviria, que poderiam impedi-la de existir. Ora, não há como esconder que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham mais terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião. Isso é um fato. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta àquela alguma coisa para combater esta última, de tal maneira que, se a religião permanecer inerte, após um tempo estará inexoravelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção das suas ideias por fatos concretos, é também a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Nota 14. Não se trata aqui do sistema filosófico de Auguste Comte, mas da postura moderna de se adotar o conhecimento racional obtido pelo método científico, deduzindo as hipóteses dos fatos e não do princípio de autoridade. Nota do editor. Continuando a leitura. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor uma barreira à invasão da incredulidade, não somente pela visão dos perigos que ela engendra, mas pelos fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Sem dúvida, cada um é livre para acreditar em alguma coisa ou não acreditar em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, sobretudo entre a juventude, a ideia da negação do futuro, apoiando-se em sua posição superior e em seu conhecimento, plantam as sementes da perturbação, da destruição da sociedade, incorrendo em grande responsabilidade. Nota 15.
No período da elaboração do Espiritismo por Kardec, o pensamento cultural predominante da sociedade francesa era do espiritualismo racional, quando a psicologia considerava o ser humano enquanto alma encarnada. O materialismo crescia em interesse entre os mais jovens, influenciados por pensadores da Alemanha. Desde o século XX, a crença na descrença tornou-se um dogma do mundo contemporâneo, desestruturando a sociedade pela negação do futuro. Veja o artigo Uma Profissão de Fé Materialista, Revista Espírita de outubro de 1868, nota do editor. Eu aproveito a oportunidade para dizer que toda a série da Revista Espírita está disponível na internet em PDF gratuitamente para quem quiser. Continuando a nossa leitura. Há outra doutrina que nega ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente, fora da matéria, que é a doutrina da absorção do todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve em si, ou ao nascer, uma parcela desse princípio, que é a sua alma e que lhe dá vida, inteligência e sentimento. Quando morre, essa alma volta ao todo de origem, perdendo-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante com relação ao materialismo puro, já que ela admite algo além da matéria, enquanto o outro nada admite. Mas as consequências de ambas são as mesmas. Ser o ser humano mergulhado no nada ou num reservatório comum é para ele a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo se perde sua individualidade e é como se não existisse, e suas relações sociais estarão igualmente extintas para sempre. O essencial para o ser humano é a preservação do seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. O futuro para ele é igualmente nulo, e o presente é a única coisa que lhe importa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo, tanto quanto o materialismo propriamente dito. Pode-se igualmente fazer a seguinte objeção a essa doutrina: todas as gotas tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas como partes de um mesmo todo. Porque as almas extraídas do grande oceano da inteligência universal se assemelham tão pouco? Porque o gênio ao lado da estupidez, as virtudes mais sublimes ao lado dos vícios mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como podem as partes de um todo homogêneo ser tão diferentes umas das outras? Alegar-se-á que a educação as modifica? Mas de onde vêm, então, as inteligências precoces, os instintos bons e os maus, independente de toda a educação? E frequentemente tão pouco em consonância com o meio em que se desenvolvem? A educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta outro problema. Quem dá à alma a educação que a faz progredir? Outras almas que, por sua origem em comum, não estariam mais adiantadas que ela? E depois, aliás, para que essa melhora? Se para tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá ser engolido e perdido no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Valeria tanto quanto permanecermos o que somos, selvagens ou não, beber, comer, dormir tranquilamente, sem torturarmos o espírito. Por outro lado, a alma, reentrando no todo universal, de onde havia saído após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, donde se conclui que esse todo deve, ao longo do tempo, achar-se profundamente modificado, melhorado. Como é possível, então, que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Essa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas, é independente da divindade, ser superior e distinto de tudo que anima por sua vontade. Não é exatamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere na medida em que, segundo ele, o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade,
de que são as moléculas e os elementos constitutivos, em outras palavras. Deus está em tudo e é tudo. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é ele mesmo, Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, de onde cada um é chefe, com poder absoluto. A esse sistema podemos opor numerosas objeções, das quais são estas as principais. A divindade não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, perguntamo-nos como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo a necessidade de progredir? Cada parte estando submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir? Se ele progride incessantemente, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Como o ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pode conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria, de previdência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza, como pode ser então que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que são obras suas? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato a desmente, é porque ela não encerra a verdade absoluta. Do ponto de vista moral, as consequências dessa concepção são igualmente ilógicas, primeiramente para as almas, porquanto, como no sistema precedente, representaria a absorção de um todo e a perda da individualidade. Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não teria mais vontade única. É um aglomerado de incontáveis vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em alguma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem que pode fazer o mal impunemente, uma vez que senhora e soberana. Além do fato de que tais sistemas não satisfazem nem a razão nem as aspirações do ser humano, deparamos-nos, como se vê, com dificuldades intransponíveis, porque tais sistemas são incapazes de resolver todas as questões que levantam. O ser humano tem, porquanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para essa última crença que a lógica nos conduz inevitavelmente. É aquela também que tem estabelecido a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos conduz também à consequência de que o destino de cada alma depende de suas qualidades pessoais, porquanto seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso existissem no mesmo nível em que a alma do sábio e do homem de bem. Segundo a justiça, cada alma deve ter responsabilidade por seus atos, mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, teríamos o fatalismo, e com o fatalismo não pode haver responsabilidade. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do estado feliz ou infeliz das almas após a morte. Em outras palavras, os castigos e os gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos em toda parte. Aquilo em que diferem essencialmente, no entanto, é sobre a natureza desses castigos e desses gozos, e principalmente sobre as condições que podem determinar uns e outros. Daí os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diversos cultos e os deveres particulares impostos por cada um deles para honrar a Deus e por esse meio alcançar o céu e evitar o inferno. Todas as religiões precisaram, em sua origem, alinhar-se com o grau de adiantamento moral e intelectual dos seres humanos. Esses, ainda muito ligados às coisas materiais, para entender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram com que a maior parte dos deveres religiosos consistisse no cumprimento de ritos exteriores. Durante um tempo, tais ritos bastaram à sua razão,
Mais tarde, em se iluminando, seus espíritos sentiram o vazio que seguia no rastro desses ritos, de tal modo que, caso a religião não o preenchesse, abandonavam-na, tornando-se filósofos. Se a religião apropriada, no começo aos conhecimentos limitados dos homens, ou seja, dos seres humanos, tivesse sempre acompanhado o movimento evolutivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer faz parte da natureza do ser humano e ele crerá, se lhe for dado um alimento espiritual em harmonia com suas necessidades intelectuais. Nota 16. Em A Gênese de Kardec, já lida aqui no canal, afirma que a religião, na origem dos povos, era um freio para governar, subjugando-os. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível, imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio de fé cega, da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. Capítulo 4, item 2. Sem meios seguros para a observação da realidade espiritual, essas teorias primitivas estavam repletas de erros. Essa foi a nota do editor. Continuando a leitura. Ele quer saber de onde vem, ou seja, o ser humano, e para onde vai. Se lhe é mostrado um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem a dos dados concretos que lhe fornece a ciência, e se ainda lhe são impostas para atingir tais objetivos condições que sua razão indica ser inúteis, ele repudiará o todo. O materialismo e o panteísmo ainda vão lhe parecer mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se em falso, é verdade, mas ele prefere antes raciocinar em falso a não raciocinar de modo algum. Que se apresente ao ser humano, porém, um futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos de grandeza, justiça, da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio lhe represente em seu foro íntimo e que somente havia aceitado por falta de algo melhor. O Espiritismo oferece mais, pois que é acolhido com presteza por todos aqueles que a incerteza aflitiva da dúvida atormenta e que não encontram o que procuram nem nas crenças, nem nas filosofias comuns. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio, a confirmação dos fatos, e é por isso que tem sido combatido inutilmente. O ser humano tem instintivamente a crença no futuro. Porém, não possuindo até hoje nenhuma base incontroversa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade das crenças. A concepção espírita acerca do futuro, não sendo uma obra da imaginação concebida mais ou menos engenhosamente, mas o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem sob nossas vistas, reunirá, como já o faz hoje, as opiniões divergentes ou vacilantes, promovendo aos poucos e pela força dos fatos a unidade de crença nesse ponto, crença não mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação no que diz respeito ao destino futuro das almas está o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso de início em direção à tolerância religiosa e mais tarde em direção à fusão. Nota 17. As religiões ancestrais, baseadas em dogmas sobre a vida futura, são exclusivistas, prometendo a salvação para os seus adeptos e a condenação para os outros. Assim, promovem o fanatismo. O Espiritismo, enquanto ciência filosófica, sustenta princípios não em abstrações, mas em novas leis da natureza, demonstrando verdades fundamentais sobre o futuro. Assim, explica Kardec, essa teoria será da universalidade da cultura humana, promovendo uma ampla solidariedade, pois, longe de substituir com exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência.
Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os seres humanos de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços pela expiação e reparação. A perfeição única que leva à suprema felicidade. A Gênese, capítulo 18, item 20. Será nesse sentido, pela unidade teórica, que ocorrerá a futura aproximação e fusão dos cultos mencionados por Allan Kardec. Nota do editor. Lembro mais uma vez que a Gênese, em sua face original, está lida aqui no canal. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos no capítulo seguinte. Abraços.